Por que que Ele nos ama tanto assim, a ponto de nos dar este privilégio de nos reunirmos com tanta liberdade? Temos tido informações de diversos países, eles não têm tido esse privilégio de congregar, de se reunir como Igreja do Senhor. E nós temos aqui, irmãos, esse privilégio de estarmos reunidos debaixo do nome que é sobre todo nome, para cultuarmos ao Senhor. Nós somos o culto, nós somos o resultado da obra de Cristo. Nós somos aqueles que, quando Ele olha para trás, na expressão de Isaías, capítulo 53, Ele, pelo trabalho árduo da sua alma, mas quando Ele contempla a sua igreja, os seus filhos, aqueles que creram, a palavra fala que Ele vai ficar satisfeito com tudo aquilo que Ele fez, ou seja, os filhos que o Pai deu para o Senhor da glória. E eu e você, nós somos aqueles que o Pai então nos deu para Cristo. E o Filho, para obter a sua noiva, ele teve, irmãos, que pagar um preço altíssimo, um preço muito alto, que a palavra fala que não tem como qualquer homem, por mais rico deste mundo, tenha condições de pagar. Então Cristo veio e fez uma obra. Ele, que estava com o Pai, que era um com o Pai, deixou a sua glória e veio para nos buscar. Ele trouxe seu tabernáculo, a morada de Deus, para junto de nós. Ele veio trazer Deus para nós. O Verbo se fez carne. Ele veio ser e trazer a manifestação de Deus para nós. Mas não parou apenas aí, irmãos, mas Ele também nos levou para Deus o Pai. Lembra em Êxodo, quando Moisés então levou o povo de Israel ao encontro com Deus? Irmãos, nós não temos que levar as pessoas para a nossa igreja. Temos que levar pessoas para a igreja, para fazerem parte daqueles que de fato confessam o Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição junto com Ele. Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, em Hebreus, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso de número 3. Hebreus 1, verso 3. Aqui, irmãos, nós vemos as glórias do Senhor Jesus em uma descrição sétupla, ou seja, temos aqui 7 glórias do Senhor Jesus, capítulo 1, o versículo 2 e 3. E, gente, nós vamos localizar essas glórias deles aqui. Diz assim o verso 3: Ele, Senhor Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui no final, deixa eu ler também o versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Aqui o contexto, que Deus, Ele falou em outro tempo, de muitas maneiras, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Herdeiro de todas as coisas, aqui é uma das primeiras glórias do Senhor, que o Senhor Jesus, Ele conquistou tudo aquilo que, essencialmente falando, foi transferido para Adão e Eva quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Houve uma transferência para Satanás. Ele se apossou. Embora por direito de criação, Deus, o Pai, é dono de todas as coisas. Mas como Ele é justo, alguém tomou posse
porque lá em Gênesis 1:26 a palavra fala que o Senhor deu ao homem domínio. Essa palavra domínio é radar. Deu domínio, deu capacidade, autoridade, como que se desse um bastão para Adão governar todas as coisas. Então, ele deu o nome para todos os animais, ele fez muitas coisas, lavrou a terra, ele cuidava ali da terra, da criação de Deus. E interessante que, quando o pecado entrou no mundo, então Satanás se apossou daquilo que Deus havia concedido a Adão. Agora, como Deus é justo, ele poderia, irmãos, ir lá e tomar e restituir tudo, restaurar todas as coisas, mas como ele é justo, ele quis fazer uma coisa certa, para não ter nenhum resquício de dúvida. Por isso que quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, irmãos, a salvação é eterna, porque aquela salvação na cruz foi uma salvação plena e perfeita e que dura para todo sempre. Eclesiastes 3,14, a palavra fala assim que eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eternamente. Então aqui, irmãos, nós temos uma revelação de Deus. Vocês sabem que uma revelação de Deus, seja ela por qualquer meio ou instrumento, que seja comunicada, exige, sem sombra de dúvida, a nossa atenção solene. Como nós vemos desde Gênesis até Malaquias, você vai descobrir ali que tudo que Deus fez, o Filho estava envolvido. Ele deu tantos indícios, ele deu tantos pormenores a respeito de Cristo, que ele viria, que ele se encarnaria, que ele morreria numa cruz, mas sem a visão espiritual, sem Deus revelar. A palavra revelação é tirar a venda, é como que cair as escamas dos olhos. Então eu posso dizer o seguinte: agora eu estou vendo claramente, agora eu sei, agora eu entendo, agora eu tenho uma compreensão adequada de quem é o nosso amado Senhor. Agora eu sei. Por isso que Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Para Paulo o segredo foi revelado. Para Pedro, Tiago e João, o segredo também foi revelado para eles. Se você de fato creu no Senhor Jesus Cristo, é porque o Pai quis que você conhecesse o Senhor e a obra que Ele fez no Calvário. Interessante, irmãos, que quando nós falamos da palavra Evangelho, essa palavra aqui, muitos têm assim conceitos na mente do Evangelho, condicionado pela palavra de Deus. O que a palavra fala genericamente sobre o Evangelho? Sinteticamente sobre o Evangelho, falando com muita reverência, porque o Evangelho é algo tão profundo. O Evangelho, falando de uma forma genericamente, as pessoas falam assim: o Evangelho é a palavra de Deus. Ok, eles estão corretos, mas estão errados. O Evangelho é as boas novas, eles estão certos, mas estão errados. Que contraste estranho isso aqui, né? Irmãos, o Evangelho, eles chegam a falar que é a morte de Cristo na cruz. Tá, perfeitamente certo, mas estão errados. O Evangelho, irmãos, vai muito mais além do que isso. Lembre-se que eu disse aqui no início que o Evangelho, ele vai revelar para mim e para você, primeiro, não apenas a libertação do pecado, mas vai trazer para nós todas as riquezas que há na pessoa de Cristo. Tudo aquilo que Cristo conquistou para mim, para você, para a sua igreja. Cristo, Ele preferiu, Ele quis, porque haveria uma alegria proposta para Ele. Ele quis ter a sua igreja, ter a sua noiva, ter um povo que voluntariamente se devotasse a Ele, que tinha prazer no Senhor, como vimos hoje pela manhã. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Amáveis os teus tabernáculos. Os tabernáculos são aqui os pequenos cristos que são habitados pelo Senhor.
Então, o salmista diz que eu prefiro estar nos atos da tua casa do que nas tendas da perversidade. Mas essa palavra evangelho, quais são essas boas novas? Você se lembra em Lucas, quando o anjo foi anunciar para aqueles pastores o nascimento do Senhor Jesus? E eis que eu vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, Jesus o Cristo. Essa é a grande alegria do Evangelho, é que o sol da justiça nos visitou. De que maneira? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a nossa salvação começou em Deus. Não fomos nós que fomos até Ele. Ele, por misericórdia, amor e graça, veio até nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo veio trazer a revelação do Pai. Então, irmãos, quando nós formos ler as Escrituras Sagradas, eu enfatizei alguns domingos aqui sobre a questão da meditação. Domingo passado nós tratamos sobre a questão da meditação na Palavra de Deus. Meditar é você contemplar. Nós vimos alguns exemplos aqui do rei Davi. Então, quando nós vemos a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que ele é cheia de detalhes, mas detalhes nas simplicidades, porque ele requer de nós, pelo menos isso que a palavra assim o coloca, que nós sejamos atentos, se atentamente ouvir a minha voz. Ele sempre vai chamar a nossa atenção para nós lermos com muita atenção as Escrituras, porque as Escrituras, o Salmo vai dizer, o versículo 130 do Salmo 119, que a revelação das tuas palavras esclarece e dá sabedoria aos simples. A revelação da sua palavra, quando a palavra de Deus, ela é revelada aos nossos corações, aquela palavra, ela vai para o coração. Então aquela palavra, toda a palavra de Deus, ela tem uma eficácia. Se a palavra de Deus nos penetrar, e ela vai nos penetrar sempre, ela exige uma resposta de nós. Ela exige uma coisa chamada renúncia. Então no dia a dia com o nosso amado Senhor, levando uma vida de cruz, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, nós vamos então viver uma vida de renúncia. Agora, quando nós andamos distraídos da centralidade de Cristo e a sua obra no Calvário, nós começamos a retroceder na nossa vida espiritual. O mundo está passando, o dia da nossa partida está chegando e nós estamos retrocedendo na nossa vida cristã. Queridos, eu não sei como é que está o teu coração nessa noite aqui, mas se você for chamado hoje, você está preparado para encontrar com o teu Deus? Do jeito que você está aqui hoje, se Ele lhe chamasse, se houver a tua chamada, amanhã nós vamos fazer o teu velório aqui e todos nós vamos ser pessoas bem hipócritas, dizendo o seguinte: essa pessoa que morreu é uma pessoa muito legal, é uma pessoa melhor que tinha lá na nossa comunidade. Isso é hipocrisia, porque não há ninguém bom. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus dizendo o seguinte: bom mestre, que farei para aí, meu filho, por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Se bom só tem um, que é Deus, quem sou eu? Quem é você? Nós fingimos bondade, nós fingimos humildade, nós rebaixamos, né? Ai, humildezinho. A Bíblia vai dizer que todos nós nascemos com natureza de cobras. Não, se fosse cobras, seria uma bênção. Cobra não faz mal para ninguém. A palavra fala que João Batista disse para aqueles judeus que iriam batizar lá: raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Jesus também chamou os fariseus
de raça de víboras. A Bíblia vai dizer no Salmo 58, 3 e 4, que nós já nascemos com esta natureza de serpente dentro de nós. Mas quando é que foi que essa serpente veio para dentro de nós? Quando nossos pais, Adão e Eva, eles obedeceram a Deus o Pai, lembra? E comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo. Entrou dentro de nós o bem e o mal. Todo ser humano que nasce neste mundo, nasce com uma árvore que tem duas vertentes, o bem e o mal, dentro de nós. Aí você foi muito bem educado nos colégios, fez uma faculdade, teus pais te deram uma boa educação, então você aprendeu a ser uma pessoa boazinha. Mas lá dentro, o veneno de cobra está ali. Aí, a educação para nós, ela é muito importante, irmãos. Então, temos aqui um diretor, ele sabe que uma vida correta é bom para o colégio, é bom para a sociedade, o governo tem que gastar com presidiários, mas uma vida correta mantém a pessoa fora da cadeia, mas não fora do inferno. Porque para entrar na glória você precisa do novo nascimento, você tem que nascer de novo. Esse nascimento é um nascimento do alto, é um nascimento que veio até nós, ele veio trazer o que para nós? Lembra lá de Efésios 2:1, a palavra fala assim: estando vós mortos em delitos e pecados. Ele, o versículo 1, Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu vida. Se ele me deu vida, que vida que eu tinha? Era a vida da alma, totalmente contaminada com o pecado e totalmente já condenada à perdição eterna. Mas Cristo veio. É igual aquele texto de 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. E aí fala assim, a parte B: para isto se manifestou o Filho de Deus. Ele se manifestou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. E não fica achando que Satanás tem muita culpa, não. A Bíblia diz, em Jeremias 5:28, que as nossas atitudes de um homem pecador ultrapassa até os feitos do maligno. O ser humano faz coisas que até o diabo fica assustado. Não é assim? Meu irmão aqui estava falando comigo sobre quando chegou aqui. Não sei quem lá matou a mãe. A gente sempre vê notícias, e não é bom nem ver essas notícias. Vocês sabiam que a Bíblia condena a gente ficar vendo essas notícias aí? Tem pessoas que gostam de curtir ali um programa à tarde, chega em casa à tarde, toma um banho, fica esperando a esposa fazer a janta, ele vai para o sofá, liga nesses programas de policial. O que vai lhe edificar, meu irmão, minha irmã? O que tem nesses programas hoje? Sensacionalismo. O que você vai ver ali? Homicídios e homicídios e homicídios. Aí você contempla aquela notícia e fala: bom, eu sou melhor do que eles. Não é, não. Todos nós temos a mesma matéria-prima do que aqueles bandidos, só que você foi bem educado. E se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Não é ter medo não, irmãos. Jesus disse para aquele homem que era mestre em Israel, para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, Cristo veio a este mundo em carne, cumpriu por nós os mandamentos, e Ele disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida. Eu quero morar dentro de vocês, quero dar vida para vocês. Então, queridos, todos os dias, todos nós aqui, a começar por mim, nós corremos risco de morte. Todos os dias. Ou você acha que você é Deus para garantir vida para você até amanhã? Não é. Não tem essa capacidade.
Irmãos, quando se prega a verdade ofende muita gente. Nós não gostamos da verdade, mas é a verdade que vai nos libertar. Jesus nos disse lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, é maravilhoso para o nosso coração, irmãos, quando nós temos um profeta do Antigo Testamento dizendo que haveria um dia que o nosso coração seria trocado. Porque o nosso coração, se você abrir o teu coração, mediante a palavra de Deus, o que você vai ver? O que tem dentro do coração do homem? Vamos ser sinceros. O que tem dentro do coração do homem, irmãos? A Bíblia diz, eu quero que vocês acompanhem comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, eu não vou entrar em detalhes sobre o coração do homem, mas aqui nós temos uma declaração muito interessante. Marcos 7, 21 e 22. Irmãos, aqui é o que está dentro do seu coração, do coração do homem que não tem Cristo. O coração do homem, por isso que, queridos, não confiem em ninguém, não confie nem em você mesmo, porque você é teu pior inimigo. Você tem aqueles pensamentos, tem pessoas que elas são igual, como é que chama aqueles bichos feios lá? Uns acham bonito até, cria em casa, camaleão, que se adapta facilmente ao ambiente. Se tem um ambiente de festa, e todo mundo está curtindo aquela festa, aquelas músicas mundanas, aí tem os camaleões, que se adaptam àquele ambiente. Aí o que tem? Se você vai em um lugar onde a palavra é pregada, você se finge ser um cristão, um camaleão. Eu sou cristão, eu conheço a mensagem da cruz. Conhecer a mensagem da cruz não significa que você creu. Quem creu em Cristo está unido a Ele, está unido ao seu corpo. Corpo de Cristo, a vida da igreja. E sem essa experiência com Cristo, ninguém, diz Isaías 8:20, ninguém verá a alva de um novo dia na eternidade. Ninguém. Se alguém não nascer de novo, Jesus disse que pode ou não pode? Não pode ver o reino de Deus. Eu preciso saber quem foi que disse isso. Foi Jesus. Aí ele diz assim, verso 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem, é a fonte, que procedem os maus desígnios, propósitos, pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Quem aqui já cometeu adultério, levanta a mão. Eu também já cometi muitos adultérios, já traí Cristo muitas vezes. Quando não estou falando só de aquele adultério, quando o marido trai a esposa trai o marido, não. O pior que tem é isso aqui. É você ser um adúltero na palavra. É você trocar Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo, irmãos. O que está te encantando você neste mundo? Riquezas, crescimento, mais abundância. Você vai sonhar sempre com isso, mas o seu final é pó, poeira. Para de investir nesse mundo, invista no Senhor, conhecendo o Senhor, amando o Senhor. Queridos, a palavra fala que é com ciúmes que anseia por nós o Espírito Santo. Irmãos, Ele tem ciúme de nós, porque o Espírito Santo, vocês têm que ler depois Gênesis capítulo 24. Abraão chamou o seu servo ali e disse o seguinte: servo de Abraão, vai buscar uma noiva para o meu filho. Aquele servo de Abraão, ele é uma figura do Espírito Santo.
ele foi em busca de uma noiva para Isaque, o filho de Abraão. Ele saiu. O Espírito Santo também, hoje ele está procurando uma noiva para o seu filho. Graças a Deus que os que creram são noiva de Cristo. Ele nos encontrou. Porque quem nos faz nascer de novo, quem aplica a obra que Cristo fez na cruz, é o Espírito Santo de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é o Espírito quem vai fazer essa obra de regeneração. Espírito regenerador, mas não apenas regenerador, e renovador também. Vai nos renovando dia a dia, até nós sermos homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. E aquele servo de Abraão saiu em busca de uma noiva para Isaque. E ele encontrou uma noiva muito bonita, muito linda, uma noiva tão preciosa, que é a Rebeca. Vocês se lembram dela? Rebeca era uma mulherzinha muito bonita, mulher muito linda. Ele foi atrás dela muito bem, e o foco dela, quando de fato o servo de Abraão, interessante que aparece só uma vez o nome dele lá em Gênesis capítulo 24, depois só servo de Abraão, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Todos os ministérios da igreja é dado pelo Espírito Santo de Deus. Ministério da palavra. Tem pessoas que falam assim: eu tenho o ministério da palavra. O ministério não é meu, é do Espírito. Eu tenho um ministério de oração, não é teu, é do Espírito. Os ministérios são todos do Espírito. Leia depois 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver que lindo que é a noiva de Cristo. É uma diversidade entre os irmãos unidos, diversidade na unidade. Então o Espírito concede cada ministério para cada um de nós. Você não foi chamado só para sair do inferno e para o céu. Você foi chamado para um propósito aqui na face da terra, para servir a Cristo, para dizer: Senhor, eu quero a Ti. Então, quando aquele servo de Abraão encontrou a Rebeca, que moça linda, o que o Espírito Santo fez? Falou de Isaque para Rebeca. Rebeca, meu Senhor é muito rico. De fato, o nosso Senhor é muito rico. Paulo chega a dizer lá em Efésios 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi concedido esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O nosso Senhor é muito rico, irmão, riquíssimo, nele mesmo, porque nele mesmo estão todas as riquezas. Então, ele trouxe presente para a Rebeca. Abra lá em Gênesis capítulo 24, por favor. Então, queridos, veja que lindo, irmãos. Aqui, a partir do Gênesis 24, versículo 15, aliás, aqui vai começar a mostrar que o Espírito, o servo de Abraão, encontrou a Rebeca, encontrou ela. Interessante, irmãos, que aí depois ela começou, ele começou a falar de Isaque para ela, começou a falar do pai de Isaque para ela, a partir do versículo 34, que diz assim: então disse, aqui, sou o servo de Abraão. Você vê que ele não coloca o nome dele aqui? O Espírito Santo, irmão, a igreja não é espiritocêntrica, ela é cristocêntrica. O Espírito Santo é como aquele holofote que vai mostrar: não é eu que vocês têm que olhar, olhe para Ele, para o Senhor. Ele veio trazer luz para nós conhecermos o nosso noivo, o nosso Senhor Jesus, Senhor da glória. Então, veja o que ele diz para ela aqui: o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu
A este deu ele tudo quanto tem. Então Isaac era muito rico, irmãos. Tudo quanto tem. Aí depois, observa aqui que foi para a casa dela. Interessante, olha o versículo 55. Aí depois, irmãos, olha a atitude da igreja aqui. Deve ser a tua atitude e a minha atitude também. Porque aqui é figura da igreja e figura de Cristo. Muito bem, foi apresentado para os pais e os irmãos de Rebeca. Mas aí aconteceu algo interessante, versículo 55. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Percebe aqui? Porque Rebeca era uma moça muito bonita, ajudava, trabalhava, era uma, vamos dizer, uma princesa. Aí veja o que o servo de Abraão, figura do Espírito, está dizendo aqui. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Então ficou aquela briga. O servo de Abraão queria levá-la. A família fica pelo menos 10 dias. Ele tinha urgência. Aí falaram assim: mas então vamos perguntar para ela. Vamos brigar aqui? Vamos perguntar para ela. Versículo 57. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram. Aqui é a família dela. Rebeca, queres ir com este homem? Irmãos, aqui está verdadeiramente a revelação bendita que a igreja, essa deve ser a posição da igreja. O que ela disse aqui? Eu irei. Ela conhecia o Senhor, ela tinha visto Isaac? Não tinha visto. Você viu o Senhor, irmão? Você sabe como Ele é? Você já viu o Senhor? Mas, se você for chamado hoje, você está pronto para encontrar com o Senhor Jesus, o teu noivo? Está pronto? Ou você tem adulterado contra o teu noivo, contra o teu Senhor? Ou você tem se encantado com muitas coisas que este mundo tem para oferecer? Queridos, um coração dividido, um coração dúbio, não é um coração apto para ser a noiva do Cordeiro. Olha, irmãos, eu tenho muita dificuldade com muitos crentes. Mas nós temos... Não tem visão nenhuma. Vocês me perdoem a sinceridade aqui. Mas são vazios do Evangelho da Graça. Não tem convicção da salvação. A mente está repleta de dúvidas. Como é que pode uma pessoa que congrega há 5 anos não ter certeza da salvação? O que tem sido pregado para ela? Aí tem aqueles oponentes, né, que nunca nasceram de novo, mas só fala mal dos outros. Não falando mal não, estamos advertindo a igreja, exortando a igreja para esse mistério, porque uma vida sem realidade espiritual não é cristianismo, como disse o nosso irmão aqui, é cristandade. Todo o cristão, ele está em busca dos interesses do Senhor, não do seu mesmo. Será que nós entendemos aquele texto? Vou citar de novo, citei pela manhã. E ele morreu por todos, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, nós temos uma tendência de viver para nós, para os nossos interesses, para as nossas dores, para os nossos filhos. É legítimo, tem que viver. Mas, irmãos, por favor, entenda uma coisa. Se eu falar aqui, vocês vão achar que é eu que estou querendo colocar coisas, mas não é. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Capítulo 14 de Lucas. Vamos ler alguns versículos aqui, o versículo 26 e o 27.
Eu quero que você preste atenção aqui, irmãos, e avalie no seu coração e seja sincero diante do Senhor. Jesus está dizendo assim, Ele não está forçando não, Ele não está te obrigando não, irmão, irmã. Ele nunca obriga ninguém a nada, Ele quer voluntariedade de coração. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Cristianismo é muito sério, por isso é que vai entrar pouca gente na glória, irmãos. Porque nós colocamos nossos filhos acima de Cristo. Colocamos a nossa família acima de Cristo. Será que Jesus se enlouqueceu aqui? Essa palavra aborrecer no original é amar menos. Então vamos ler como está no grego. Se alguém vem a mim e amar mais o seu pai, sua mãe, ou filhos, ou irmãos, ou irmãs, e a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Você pode amar teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus netos, pode, mas primeiro é o Senhor. Você ama a Cristo? Irmãos, isso é uma palavra muito séria, porque nós amamos o que Ele tem para nos dar. Tem pessoas que falam, eu sirvo a Deus porque eu recebi uma bênção, eu estou buscando uma bênção, estou buscando poder, eu estou buscando isso. Queridos, isso aqui é ser um picareta. Nós não gostamos da verdade, a verdade machuca, cura. Nós preferimos ficar enrustidos dentro de um nosso recôndito, confortável, mas quando Ele voltar, ou quando você partir, não seja como aqueles que dizia para o Senhor lá no dia do julgamento, Senhor, nós participamos da sua mesa, Senhor, em teu nome nós profetizávamos, Mateus 7, 22, 23, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas curas, nunca vos conheci, apartai-vos malditos, que praticais a iniquidade. Irmãos, presta atenção, você acha que a morte de Cristo na cruz foi uma brincadeira de Deus? Você acha que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para lhe atrair no seu corpo, fazer você morrer com Ele, ressuscitar com Ele, para você viver uma vida do jeito que você quer? Se você foi comprado, pertence a Ele. Se você não pertence a Ele, você vai fazer a vontade de Satanás. Qual que é a vontade de Satanás? É andar segundo os meus pensamentos, a minha mente, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia diz que você é filho da ira. Filho da ira, o que isso significa? Que naquele dia, irmãos, a palavra fala lá em Tiago, naquele dia o juízo é sem misericórdia. Senhor, mas nós participamos da mesa. A pessoa pode pregar e não ser nascido de novo, pode cantar no louvor e não ser nascido de novo, pode frequentar a igreja 40 anos e não nascer de novo, e ter conceitos religiosos na mente. Pode ser, honestidade não leva ninguém para o céu não, moral ilibado não leva ninguém para o céu não. Hoje em dia vivemos um cristianismo moralista, eu sou honesto com as minhas coisas, esse é o pior que tem. Jesus veio buscar gente que não presta. Nós damos tanto valor para nós gostamos de nos valorizar tanto, irmãos. Quem somos nós, irmãos? Nascemos mortais, nascemos com a natureza perversa, separado de Deus, e nós queremos ser os melhores, nós queremos como que ter o rei na barriga, nós sabemos dar bons conselhos, mas nós temos vergonha de viver esse evangelho na prática, um evangelho de cruz. Vou citar um exemplo aqui. Quem aqui de vocês, começar por mim, para quantas pessoas você pregou essa semana? Não deu, muito trabalho. Nós somos justificados, para nós justificar, nós somos os melhores que tem. Queridos, e por que nós não pregamos? Qual é a razão? Abra, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4.
Estamos fazendo aqui uma conferência bíblica. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 13. Que versículo interessante, irmãos. Maravilhoso, preciosíssimo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Vamos ler com bastante atenção esse versículo aqui. Olha o que a Bíblia diz. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Precisa explicar alguma coisa aqui, não? Lembra quando levaram aquele moribundo? Todas as vezes, em Atos capítulo 3, colocava aquele moribundo, aquele coxo, na porta formosa ali do templo. Ele ficava na porta do templo pedindo o quê? Esmolas para quem passava. Aí vem lá a hora da oração, a nona, 3 horas da tarde, Pedro e João. Atos 3. Eles vinham para participar daquela reunião de oração. Pedro orava 3 vezes por dia, manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, ou talvez mais, pelo menos a Bíblia relata isso. Então aquele coxo olhou para Pedro, esperando receber alguma coisa deles. Você sabe o que Pedro disse para aquele coxo? Eu não tenho, eu não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, oh glória, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por que nós não pregamos o Evangelho? Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem gente que tem vergonha do Evangelho, tem gente que se envergonha do Evangelho, e tem gente que é uma vergonha para o Evangelho. Isso é muito claro, irmãos. Muito bem. Evangelho, essa palavra evangelho, ela é tão significativa. Se nós não crermos neste evangelho, você pode ser crente, evangélico, santo do pau oco, uma vida inteira, pode ser batizado, pode aceitar Jesus, pode descer as águas. Ah, eu fui batizado muitos anos, mas hoje eu desviei. Você nunca foi, querido. O que aconteceu é que mergulhou uma cobra seca, saiu cobra molhada. Não mudou nada. Não houve crucificação da velha vida, da velha natureza perversa, lá na cruz junto com Cristo. Jesus veio para tirar o pecado. É para você aceitar Jesus? Isso não está na Bíblia, irmãos. Deus não tem compromisso com a palavra de nenhum mensageiro que não prega aquilo que ele disse. Por quê? Porque ele disse em Jeremias 1,12 que ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Agora nós pegamos atalhos. Jesus. Normalmente as pessoas que não têm nada, são vazias, vêm com aquelas palavras melosas. Jesus te ama e eu também. Vai para o inferno, irmãos, pelo amor de Deus. Essa é a mensagem que afaga o ego das pessoas. Por isso que eu gosto de cutucar as cobras que tem na igreja, porque você já logo fica sabendo que o veneno já sai depois, falando para Deus e todo mundo. Temos que pregar Cristo crucificado. Uma vez, conversando com um pastor, ele disse o seguinte: olha, hoje eu criei nessa verdade, pastor Cláudio. Minha comunidade, depois que eu comecei a pregar essa verdade, saiu mais de 300 pessoas, mas nem que fique eu e a minha esposa, eu vou pregar Cristo e a cruz, porque é uma palavra que salva, liberta, regenera, restaura.
Hoje em dia é um mecanismo religioso. Nós temos que ter uma ordem, tem que ter uma liturgia para a mesa do Senhor, para louvor. Não, vamos deixar o Espírito agir no meio da igreja, irmãos. Uma vez a pessoa falou para mim o seguinte: nossa, vocês só pregam Cristo e a cruz? A Bíblia diz que Cristo é tudo. Paulo, ele escreveu assim, 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado. Quando você prega Cristo para uma pessoa, você prega tudo para ela. Eu e você, nós estávamos no lixo dessa vida, e Cristo veio e nos fez filhos de Deus. Mas para isso Ele teve que crucificar a nossa velha vida, tirar a nossa natureza perversa que habitava dentro de nós. Como que Ele fez isso, irmãos? Por favor, abra sua Bíblia comigo em Romanos 6. Vamos ler aqui 3 versículos. Romanos 6. Isso aqui é para tirar a erva daninha que está dentro de nós, na nossa alma também, para vivermos uma vida de cruz. Romanos capítulo 6. Olha aqui o versículo 6, olha o que está escrito. Vou ler o 5 também. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Agora deixa eu lhe perguntar, Jesus morreu de quê? De trombada? Assassinado? Com um tiro na cabeça? Com uma espada ali no seu pescoço? Não, Ele morreu numa cruz. A Bíblia está falando aqui. Porque se fomos unidos com Ele, olha aqui, que Ele não força, porque se fomos, é se você crê ou se você não crê. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, aí aparece a palavra certeza. Ou seja, o que é a semelhança de morte? Jesus morreu na cruz, eu tenho que crer que eu morri uma morte igual a dele. Ele morreu, mas eu estava no corpo de Cristo, porque Ele me atraiu no seu corpo lá na cruz. Eu fui inserido, fui colocado por Deus o Pai no corpo de Cristo. Cristo morreu. Aí, se eu creio que a minha morte foi igual à morte de Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas se eu não crer que eu morri com Ele, eu não vou ter uma ressurreição igual a dele. Mas tem tantos pregadores que pregam a verdade, mas com relação à salvação, ficam rodeando em volta ao pé da cruz. Temos que estar ao pé da cruz. Se você estiver ao pé da cruz, você vai para o inferno. Eu estou ao lado da cruz, estou atrás da cruz de Cristo. Não, você tem que estar em Cristo na cruz. Porque é assim que a Bíblia diz, irmãos. Fomos atraídos, colocados em Cristo, porque Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que a obra já foi feita, então creia. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja, aleluia, destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Agora olha o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha o 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas se você não crê que morreu com Ele, você está perdido eternamente. Se você não creu que morreu e ressuscitou com Ele, essa mesa não faz sentido para você. É hora de nós despertarmos do sono, irmãos. Cristo fez uma obra. Nós gostamos de mensagens bonitas, né? Aquela mensagem que nos arrepia. O que é isso? Não é sentimento, é fé. O meu justo vai viver pela fé, não pelo sentimento. O que vive pelo sentimento, hoje está tudo bem, olha, eu ganhei bastante dinheiro, tenho um carro, tenho uma casa, etc. Oh, glória a Deus. Mas amanhã perto, está lá na sarjeta, Deus esqueceu de mim. Não. Deus não esqueceu de você, não. Deus não esquece de ninguém. Os olhos dele estão postos sobre todos os homens. Ele sustenta você e a mim, irmão. Nele tudo subexiste. Ele sustenta até o diabo. Se não houvesse sustentação de Cristo, nem Satanás existia. Haveria uma implosão. Nele tudo subexiste. Ele sustenta todo este universo. Ele é grande, é soberano, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas que era um com o Pai, veio até eu e você
pela encarnação. E nós temos esse privilégio, irmãos, de nos reunirmos para falar desta obra que foi feita em teu favor, em meu favor, em nosso favor. E hoje Ele tem a sua igreja. Mas, irmãos, nós não ficamos na morte. Vamos ver aqui Efésios 2, versículos 5 e 6. Que texto precioso da palavra de Deus, irmãos. Que texto maravilhoso. Efésios 2, versículos 5 e 6. Olha que preciosidade nós temos aqui. Versículo 5. Eu vou ler o 4 também. Olha, o 2, de 1 até o 3, isso aqui era a nossa história antigamente. Mas hoje, quando Cristo é a nossa vida, veja aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, glória a Deus, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É onde nós estamos pela fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos lá. Estamos aqui, mas estamos lá. E um dia nós vamos morrer, mas nós já estamos lá. Então, quando você crê na palavra, isso aqui foi escrito para mim e para você, irmão. Aí sim nós vamos ser avivados. O que é avivamento? É quando toda a igreja está unida, junto, confessando a mesma palavra, o mesmo Cristo, olhando firmemente para Ele e não negociando. Nós temos um noivo que morreu por mim, para me comprar, porque eu era escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo de mim mesmo. Ele me libertou do pecado, do diabo, da morte. Ele me fez livre e eu sou dele. Como é que eu vou amar outras as coisas? João disse assim, 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Mundo, irmãos, a quem que nós amamos, irmãos? Presta atenção. Cristo fez uma obra plena e perfeita no Calvário. Nos colocou num lugar muito elevado, Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é que fala esta mesa. Irmãos, essa mesa nós temos que participar com alegria, com doçura, reconhecendo que ela nos faz lembrar da morte e ressurreição do Senhor, onde você e eu participamos. A imortalidade entrou em nós, Cristo veio para dentro de nós, a vida, a palavra fala 1 João 5, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem está morando dentro de você, é você mesmo ou é Cristo? Se for Cristo, você morreu. Se você morreu, você está a serviço do Senhor. Mas, queridos, nós vivemos para os nossos interesses, não é assim? Ah, meu irmão, eu falei para vocês que ia passar um vídeo, vou deixar para passar semana que vem, sábado à tarde, para vocês verem, uma ministração de um irmão muito interessante, porque às vezes fala assim, é só você que fala, porque você quer ver a comunidade cheia. Não quero ver comunidade cheia, não. Quero ver homens e mulheres que tenham qualidade de vida espiritual. Não uma cambada de crente doente aí, ocultando as suas coisas, querem... para com isso, irmãos. Soberba da vida. Nós somos soberbos na nossa honestidade, somos soberbos naquilo que nós fazemos, queremos ser o melhor, não é assim? Aquela arrogância, mas o dia que você crer que você morreu com Cristo na cruz, que Cristo é a sua vida, você vai descansar na suficiência daquilo que Ele é e fez. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos pela Tua palavra, tão cheia de vida, tão cheia de significado. Te damos graças, Pai, porque Cristo já fez uma obra lá no Calvário, nos libertando do nosso pecado, nos dando a sua vida pela ressurreição. Pai, nós estamos seguros em Cristo. Pai, nos dê sempre ousadia, intrepidez e coragem, determinação e fervor e unção do Senhor e a manifestação da Tua presença para continuar pregando essa verdade, Pai. Doa quem doer. Uma verdade única que salva, porque Jesus diz que Ele é o único, Ele é o que faz a salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Então, graças damos por isso,
porque Tu abriste os nossos olhos e nos levou a crer nessa verdade maravilhosa da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.